Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quarta-feira, noite de muita movimentação, já nos arredores da Arena. Aliás, eu passei por ali e tem uma peculiaridade em Porto Alegre, né? Nesse momento, quem se conduzir de Porto Alegre até Canoas, por exemplo, vem rapidinho. Não tem problema nenhum. Só vai se atrapalhar um pouquinho se pender para uma das entradas da Arena. A J. Renner, Voluntários da Pátria, um pedaço do Chaves, da Sertória ali, mas é muito pouco congestionamento. Então, converge para um centro nervoso. E nós temos imagens, inclusive, da Concepa. Essas imagens são em direção a Porto Alegre, é isso, né? Em direção à Arena, sentido interior capital. Capital interior, tá bem, eu não estou conseguindo enxergar a Arena, por isso que eu não estou conseguindo decifrar, mas de qualquer forma, estamos assistindo aí que a situação é normal, não tem nada de tanto infortúnio, até porque o jogo começa daqui 10 minutos, então quem tinha que ir para a Arena já foi. É claro que ainda atrapalha um pouco a movimentação justamente nas proximidades da Arena. No mais, o trânsito é normal em Porto Alegre. Mas teremos um público superior a 30 mil. Em resumo, é isso, né? É um público interessante, porque o Grêmio encaminhou a classificação, mas nas últimas horas tivemos um fato muito relevante. Um fato que chama a atenção e, por si só, já merece a presença da torcida do Grêmio. É uma possível, provável, né, despedida do meia Luan, o melhor jogador do time, amado e odiado nos últimos 4 anos, um jogador que tem, na participação do Grêmio e na conquista da última Copa do Brasil, momentos importantíssimos, momentos de participação fundamental, mas ainda assim sempre entre tapas e beijos com a torcida do Grêmio. O que nós tivemos até aqui, até agora, em relação a estas negociações envolvendo o Luan? Sampdoria fez uma proposta ridícula de 12, 13, 14 milhões, foi costurando a proposta até chegar nos 18 milhões de euros. Bom, aí já são 60 milhões de reais. Aí já dá para conversar. Não vai para a Sampdoria, mesmo que o clube italiano entregasse, recebesse o jogador, deixasse aqui o jogador até o final do ano. Então, pagaria o Grêmio e pagaria os outros participantes. Aliás, hoje ao meio-dia, fiquei brincando que ia dizer de quem era a K2, de quem era a K2, daqui a pouco eu vou dizer de quem é a K2. Vai surpreender a muita gente, mas não vai surpreender ao mesmo tempo. Então, o Grêmio ficou esperando, ficou na espreita, porque só tem até o dia 31 de agosto agora. E o Grêmio precisa vender. Se vai entregar ou não, são outros 500. O Grêmio queria receber outra proposta e, efetivamente, recebeu outra proposta. Spartak Moscou, com a participação de um novo integrante, um novo empresário, Gilmar Veloz. Jair Peixoto, que tem 10% do atleta e que fazia a negociação com a Sampdoria, foi deixado de lado. Gilmar Veloz apressou-se em mandar comunicado para os veículos de comunicação, dizendo que não tem nenhum quiprocó entre ele e o Jair Peixoto, porque, inclusive, foram juntos para Moscou para acertar lá os detalhes da negociação do Luan. No entanto, está meio emburrado, sim, o Jair Peixoto, e teria dado uma complicadinha, ou uma complicadela, que é menos que complicadinha, é uma complicada, né? Para esperar o tempo passar. Por quê? Por que será? Amanhã tem convocação para a seleção brasileira. O que significa isso? Para o mercado inglês, o jogador tem que ser convocado para a seleção principal. E agora ele será convocado para a seleção principal. Se especula, inclusive, que haverá 3 convocações do Grêmio amanhã. Jeromel, Arthur, que foi para a reserva agora, hoje vai jogar o Maicon, né? Assim como não joga o Edilson, joga o Léo Moura, vai jogar o Maicon no lugar do Arthur e vai jogar o Lucas Barrios na frente, sobrou o Fernandinho também. Então, joga Luan, joga Pedro Rocha, joga Ramiro, joga Lucas Barros. O time do Grêmio é aquele ali com as mudanças. Maicon no lugar do Arthur, de certa forma surpreendente, e na frente o Lucas Barros. Mas eu estava falando do Luan. E hoje tem observador
do Liverpool. E aí tem muitas, como dizem os antigos, né, e é uma palavra bonita mesmo, né, tem muitas nuances envolvendo o futebol da Inglaterra. Convocação para a seleção brasileira. Lá esteve um jogador do Grêmio por 10 anos, Lucas Leiva. Começa com L também. Bom, Luan é craque, quer jogar no melhor mercado possível. Ele é craque na sua cabeça, na cabeça do Tite, na cabeça do procurador, na cabeça dos próprios dirigentes do Grêmio, Gilmar Veloz. Tá, Spartak Moscou é o país da Copa, é interessante, vai ser o embaixador do Brasil lá, vai ser o ponta de lança do Tite, tudo certo. No entanto, o glamour é muito maior para o Liverpool. E até a tramitação dentro da Europa para rendimentos futuros seria melhor para todo mundo. Aí, ficaria chupando o dedo o Gilmar Veloz, não participaria da negociação, participaria o Jair Peixoto, né, da negociação, e aí terminaria o beicinho e todos seriam felizes, renderia o maior dinheiro. Né? Daqui a pouco eu quero falar de outros episódios, eu estou fazendo só essa introdução. Né? Hoje teremos aqui o Luiz Eduardo Paluga, ex-conselheiro do Internacional, que é coordenador do Movimento Gigante Colorado, e também o Hugo Cipião, conselheiro do Internacional, que já está aqui. Eu quero falar do assunto chapecoense, que é um assunto efervescente hoje, por incrível que pareça. Se imaginava exatamente o contrário, se falava muito em família chapecoense, que tudo acontecia pelo melhor, que os jogadores eram selecionados a dedo, que havia um relacionamento ótimo, e tudo é verdade, não tem problema nenhum. Mas aí houve um acidente, houve problemas de toda ordem, problema com a empresa aérea, problema com seguradora, problemas com com o próprio caixa da Chapecoense, que tinha que refazer o time, e gastou bastante dinheiro. Aí vieram os convites, né? Vieram os convites para jogar no exterior. A Mariju esteve aqui, está tendo dificuldades em acertar alguns detalhes com a Chapecoense, que são garantias que os atletas têm, que os integrantes da delegação da Chapecoense têm. Hoje, o filho do Caio Júnior, que anda muito choroso com a situação, anda se lamentando bastante, já se pronunciou outras vezes. Um dos filhos do Caio Júnior mandou uma carta para o Juca Kfouri. Então, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial, nós vamos ler essa carta aqui e vamos casar com o que disse a Mariju, a interpretação da Mariju a respeito do procedimento da Chapecoense. E eu quero contar aqui uma coisa que não é que entristeça e tal, mas estão dando chá de banco na Mariju, a Mariju já contou isso aqui também, né, o presidente e tal, outra diretoria, é verdade, mas me parece que não é o melhor procedimento. O professor Paulo Paixão, por exemplo, mora mais em Chapecó do que aqui, tentando receber os direitos do Anderson e tal. Eu sei que é uma situação polêmica, complicada, a gente tem que ter todo o cuidado para falar. Ninguém está falando mal da Chapecoense em si, mas de alguns procedimentos. A instituição chapecoense é uma coisa, a história da Chapecoense recente, a realização dos jogos, que ganhe dinheiro, que ganhe notoriedade, tudo certo, mas tem que correr tudo par e passo com a outra realidade, de ter que pagar os direitos dos familiares, dar uma boa condição para os familiares, né? Eu sei que tem que cuidar o fator campo, porque se cair é pior, o dinheiro cai pela metade. Então, essa situação toda, ao longo do tempo, será mais bem esclarecida, mas nós temos nos antecipado. Por exemplo, nós colocamos uma imagem aí nas redes sociais e apresentamos aqui também. Naquele dia mesmo que caiu o avião da Chapecoense, a van que levou os jogadores da aeronave até o ponto de embarque de Santa Cruz de la Sierra para pegar o visto, né? Foi deslocamento para pegar o visto. A van não tinha portas. E o Felipe Machado, zagueiro, que jogou no Internacional e no Grêmio, nas divisões de base, ele fez um relato, né, brincando e tudo, porque ainda o clima era de chegada, era de descontração e tudo mais. Nós temos até imagens aí, né? Aí, ó. Essa era uma van sem porta. Quer dizer, já mostrando que não tinha o menor preparo,
né, o menor cuidado com a delegação da Chapecoense. Isso aí também diz respeito à Chapecoense, diz respeito à empresa aérea, mas diz respeito também à Chapecoense. Nós vamos fazer um intervalo e já vamos ler a carta aqui do filho do Caio Júnior para o Juca Kfouri, a manifestação da Mariju a respeito de como a Chapecoense está conduzindo esse processo todo, e vamos falar do jogo do Grêmio que está por começar, tem 30.000 pessoas na arena, a gente vai falar mais sobre isso, sobre a escalação, o porquê que o Arthur vai para a reserva do Maicon num jogo decisivo, se o Arthur há bem pouco era considerado o balizador da nova reestruturação tática do Grêmio. Tá bem, o Lucas Barrios foi preparado para voltar, o Fernandinho vai para a reserva, né? O Luan pode fazer a sua despedida, tem ou não tem representante do Liverpool, tudo pronto para o início do jogo do Grêmio na Arena. Nós vamos trazer questões também referentes ao Internacional. O Internacional que achou um time, nós temos aqui um ex-conselheiro e um conselheiro do Internacional. O Internacional encontrou uma maneira de jogar, Camilo na reserva, Damião acrescentou, não acrescentou, Cláudio Vim, que é titular, não é titular, Danilo Fernandes, será que pode ser convocado mesmo jogando a Série B? O último goleiro que foi convocado jogando a Série B foi o Jefferson do Botafogo. Nós já tivemos um campeão do mundo que jogava a Série B e foi ser campeão do mundo, o goleiro Marcos, do Palmeiras, bruxo do Felipão. Tudo isso e muito mais na sequência do nosso Cadeira Cativa. Estamos de volta. 7h17, Cipião, Paluga, que já até ouvimos a voz de fundo aí sobre o Felipe Machado, amigo, ele falou, nosso amigo. Gente boa, né? Filho do Osmar Machado, grande amigo nosso. Já fomos em Grenal junto lá no Olímpico. Eu era gurizão. O Felipe. O Felipe, e o Osmar. E o pai. E o pai, bah. Ele jogou no Grêmio também, né? Eu não sei. Eu sei que ele foi da base do Inter, do Grêmio. Ele foi velado na Arena? Não, mas aí foi uma situação que aconteceu. Não sei se foi porque... Parece que ele teve no Grêmio, depois foi pro Inter, uma coisa assim. Ele jogou mais no Inter, ele era mais ligado ao Inter e tal. Mas era colorado. Sim, o pai também, né? O Osmar também. Aí o Grêmio ofereceu por uma questão óbvia, né? Os dois tinham que oferecer, e o Grêmio ofereceu antes e o pai aceitou e tá tudo certo. Isso aí eu não vou fazer polêmica retroativa, né? Felipe ficava atrás do gol vendo eu jogar. Ah, é? Não. Tô te falando. Agora começaram a mentir. Tô te falando. Deve ser. Ô, Cipião, tu acredita? De mesa ali. Não agora, né? Padel ou Mas, futebol? vai começou? Já? Tu sabe, tu conhece. Vocês são do mesmo grupo agora ou não? Não se uniram ainda? Não, somos do mesmo time. A mesma torcida. Mesma torcida. Tu tá em que grupo agora, Cipião? Olha, eu... Aqui o teu grupo virou uma colcha de retalhos, né? Aliás, tu ficava bravo comigo, tu e outros pares. Eu nunca fiquei bravo. Eu sempre eu disse que estavam rachados e tal, me desmentiram e tal. O Luiz Henrique, então, não, Convergência não rachou. Depois virou um... eu acho não é nem racha aquilo ali. O Convergência rachou... Pior que racha Tarumã aquilo. Eu diria assim, boa noite a todos. Boa noite, né? boa noite. Muito bom estar de volta aí, Paluga, meu amigo de muito tempo aí. Esse programa é bom porque não provoca ninguém. Entendeu? Não, provoca. Provoca aí. Programa light. Já tem uns filmes aí meio violentos. Tem que ser depois das 11 horas para passar. Algumas situações aí. Mas o que acontece? Mas assim, eu acho que o Convergência realmente rachou. E eu fiz um comentário. Agora não. Eu vou dizer, ele realmente rachou quando nós nos propusemos a fazer parte da diretoria que o Vitório era o presidente. E eu fui uma das pessoas que achava que era importante a participação do Convergência na diretoria. Foi visto cantando o campeão, voltou. Eu estava lá. Eu até torci sempre, né? Mas não fiz isso. Eu achava importante que, como Convergência tinha uma turma muito nova, eu achava importante que fizesse parte da diretoria para que fosse aprendendo e renovando, que a gente não ficasse falando sempre os mesmos nomes. Vou dar um pequeno exemplo. Hoje procura alguém para o futebol, quem no Internacional está disposto e conhece o vestiário para ir para o futebol. E sabe que eu brinco, mas isso é verdadeiro, sabe por quê? Sempre foi assim. O próprio Fernando Miranda, que sempre foi oposição e ferrenho, ele integrou o Internacional em 1997 com Pedro Paulo Zacchia e antes já tinha integrado a administração com o presidente José Asmus. Exatamente. José
Então, isso aí é verdade. Eu sei. Know-how, experiência, estar por dentro de clube de futebol, até para saber como não se faz, né, senhor Paluga? Participou de uma gestão bastante polêmica no começo e saiu fora no começo. Em 2015 eu pedi demissão. E pediu demissão porque não se sentiu à vontade, não concordou com as coisas que estavam acontecendo. Rachou lá com o Vilmar, meu amigo, lá, e pronto. Saiu, né? Não assinou junto. Vilmar é teu amigo. Vilmar foi meu gerente de banco. Sério? E eu penso que o racha do Convergência, o racha que se diz... E assisto todo dia o programa. A fragmentação do Convergência se deu pelo mesmo motivo que lá em 2000 e 2001, na formação, quando foi a presidência de 2000, primeiro Jarbas Lima, depois Miranda, que era o Inter 2000 e Interação, que fizeram a composição, e dali saiu em pouco tempo o Coração Colorado, que era todo oriundo de Interação Inter 2000. Por quê? Porque as diretorias, elas se fecham de uma maneira tal que aquelas pessoas que ficam de fora se sentem desprestigiadas, se sentem relegadas. Isso foi uma das cobranças fortes que se fez no Convergência, porque aquelas pessoas que estavam representando o Convergência na direção não se reportavam da maneira que se entendia. Com isso vai criando pequenas intrigas, ou pequenos mal-entendidos, ou falta de comunicação, e acabou que realmente rachou. Hoje é um fragmento, é verdade. Eu acompanho os meus amigos que hoje estão, alguns na direção, no Convergência, outros estão fora. O Convergência é um movimento hoje muito menor. O Convergência era o maior movimento há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, quando na eleição para a presidência, que foi com Vitória, nós tínhamos um grupo com quase 90 ou 90 e poucos conselheiros, e isso acabou se desmanchando, um trabalho de longo tempo, e as pessoas hoje, cada um está um pouco de um lado, um pouco do outro. Eu já nem sei mais quem são os movimentos, entendeu? Eu tento acompanhar muito à distância, eu não vou ao estádio há muito tempo, há muito tempo eu não vou ao estádio. O último jogo que eu fui ao estádio, eu me senti muito mal, que eu vi Inter e Atlético Paranaense, e nós ganhamos de 1-0. Inter e Paraná? Atlético Paranaense. Ah, não? Ano 2016. Passado. 2016 foi o outro largou o troço. Porque eu vi aquilo, era tudo menos futebol, né? O que eu via em campo era tudo Inter e menos Atlético futebol. Paranaense foi na arrancada do 1º de maio do ano passado. Sim, era o Argel o técnico. Sim, senhor. Eu vi o Argel bater palma para dizer pro cara como tinha que bater lateral. Aí, porra, não posso... E num jogo que o treinador tem que dizer pro jogador onde é que ele tem que bater a lateral. E botar o Paulo de zagueiro, e botar o Paulo e eu vi um treinador... Bateu o pênalti. Aí quando nós... Contra a Chapecoense, o Paulão bateu o pênalti. Quando nós empatamos... Na arrancada do Campeonato Brasileiro. Eu posso estar errado. Para homenagear... E eu sei da crítica, né? Eu, quando vi o jogo Inter e São Paulo, e eu não fui ao estádio, e eu não tinha dito não vou mais ao jogo, eu comecei a não gostar mais de ir, porque era um sofrimento tão grande para não ver nem chute a gol, né, que eu desisti de ir. Aí quando empatou o Inter com o São Paulo 1-1, que o Valdívia errou o pênalti, eu naquele momento, assim, está decretada a nossa sorte no Campeonato Brasileiro do ano passado. Porque, faltava 18 rodadas, era logo na virada do outro. Mas quando um time chega numa condição daquela, de virar um jogo que jogava mal contra o São Paulo, estava perdendo de 1-0, faz 1-1 e ganha um pênalti, vamos dizer, existente ou não, que se discutiu, eu acho até que foi pênalti, e não converte, mostra como o vestiário está, como é que estava a condição dentro do time. Eu estive antes do jogo contra o Fluminense no estádio, quando ainda era técnico Falcão, e eu percebi uma fragmentação da diretoria. O Paluga estava nessa oportunidade. Não como diretor. Não, eu não disse que era como diretor, disse que tu estava lá no gramado, nós estávamos juntos. No gramado, não. Ah, não. É verdade. No dia... Não. Nós fizemos no sábado, pediram que os conselheiros fossem fazer um apoio, nós somos... O vice de futebol era para ser um. Isso, exatamente. O vice de futebol, eu vou contar a história aqui. Então, o vice de futebol era para ser o Afatato. Uhum. E ele estava eu não sei se era para ser o Afatato, porque eu não fazia parte da diretoria. Ainda bem que não foi, ia não ser sei. Pior que o Bola. Por quê? Ele durou uma entrevista. Porque ele durou uma semana. Mas ele não conseguia fazer uma frase. Ele concedeu uma entrevista. Só um pouquinho, não é isso? Mas e quem é que podia estar atrás dele? Pode ser que teriam outras pessoas. Bom. Bom. Aí sim. Pois é. Amparado, sim. Porque sim, ele só foi um desastre. Foi uma das piores coisas eu nem sabia que ele era para ser. O Pedro não era futebol. O Pedro é financeiro.
Então, Tá entendendo? como é que Mas ele assim, nasceu do futebol? Não, mas Eu é que volto- as coisas acontecem assim. Eu volto a dizer quem No são clube. as pessoas do Internacional, ligadas ao O Internacional, Vitório Piffer para ir também para o entendia futebol. de peteca e foi vice de futebol e foi campeão da América Mas e do mundo. o que eu estou te frisando para ti... Não entendia nada de futebol. eu quero- Entendia de peteca. As coisas funcionam assim no clube. O presidente diz e vira o vice-futebol. É assim. Não, até Ô, pode se ser que o se eu Afatato tiver- virasse Pífero. Sabe por quê? Não. O Pífero eu nem conhecia. Olha que eu sou velho nesse troço. 34, 35 anos. Quando ele chegou lá com poderes, depois eu soube que ele até amparou o Fernando Carvalho. A sala que o Fernando Carvalho tinha o escritório era do Vitório Pífero. Fizeram uma parceria eterna. Agora a SWAT voltou o Carvalho para amparar o Pífero. Eu até admiro esse tipo de amizade. E o Pífero aprendeu. Vou dizer, ele aprendeu. Ele foi um bom vice de futebol depois, era tido como general, foi vencedor. Senão parece que o cara está só falando mal. Mas no começo, ele não sabia nem onde ele estava. Na E realidade... aí pode ser que o Afatato aprendesse. Mas aquela semana de crise que colocaram o Afatato, eu fiquei com Mas o pena dele. Afatato não Ele foi tremia vice de na futebol, voz. Eu Só ficava que- com pena de ter que comentar É que- em cima, porque não sabia o que dizer. Mas é que Ele foi por uma não, entrevista. Não foi vice-futebol, não foi. Foi uma situação que aconteceu para se mudar, tentar mudar o vestiário. Estava se formatando para o Pedro ser o vice-futebol. E algumas pessoas que iam estar junto com o Pedro. Iam estar junto com o Pedro. Tá entendendo? Para fazer um futebol diferente. O que se entendeu? Daí, em cima da hora, se mudou a jogada. Tu viu que eu estava naquele dia... Eu fiquei impressionado aquele dia. Então, aquele dia, quando foi a Tá, formatação... mas em que momento foi que o Afatato seria? Não, Foi até a quando ele noite. assumiu? Até a noite anterior era para ser o Pedro. Daí foi o Carvalho. Daí, no outro dia, chegou a informação para mim. Eu que era coordenador do grupo. Chegou a informação. Eu disse, pô, então... Vamos ver o que vai dar, né? Mas já não concordando, porque era uma situação nos bastidores combinada e não que foi Deus acontecida. é Deus, né? E aí, voltou o Fernando. E se tinha a ideia que o Fernando, por toda a experiência que se tem Todo no mundo futebol, achava. e seria simples. Que pelo menos não ia cair. Mas, enfim, aqui mesmo, eu vim aqui... Eu vou te dizer, eu achava e disse que com Eu o quase Fernando, apanhei, porque no jogo contra o São Paulo eu... Não, com até Fernando, hoje eu não com- acredito que Com nós caímos. Fernando e Celso Rotti, eu achei que o Inter não caía Não. jamais. Eu até hoje eu não acredito que nós caímos, porque foi tanta... Aqui, vocês falaram aqui no programa, que eu fiquei sabendo aqui, que o Rotti disse que tinha mandado umas pessoas embora e a direção segurou. Segurou. Então erraram duas Ele vezes. disse. Então foi muito erro. E outra coisa... Que o acordo aqui- inicial foi de conhece- não trocar o... Aqui eu respeito, conhece a bola também, conhece futebol. Fizeram muito erro. O Internacional não tinha time para cair. O Internacional... Não tinha. Torcedor agora não tinha time para cair. Também acho que não. Fizeram muita força para rebaixar. Também muita acho que força. Mas chegou vivo na última rodada. Foi Ué, outro mas milagre. não é questão Foi de- outro milagre. Foi outro É. milagre. Era para ter caído antes. O milagre aconteceu vamos- contra o Flamengo, quando nós viramos 2-1 contra o Flamengo. Eu tava Aí, voltando de compre- viagem, eu disse, não vamos mais cair. Esqueci que eu tinha dito E lá aí a contra o São Paulo. competência aconteceu no jogo contra o Santa Cruz, contra o jogo que empataram. 1-1. Foi Santa gol do Cruz, gol do Léo Pois Moura. aquele jogo não, hoje não vai precisar eu ir. Aquele jogo não vai precisar ir. Fui pescar na fazenda Noveleto, tá? Fui lá, disse, cara, quando eu fiquei esse jogo no Tinha radinho- muita traíra lá, não. Não, traíra Não. tinha bastante. Não. Traíra tinha bastante lá no ano passado, lá tá. no clube. Lá. Tá, tinha. não, tá. Tinha. Achei que era na fazenda, Não. no Noveleto. Não, aí fomos pescar na saída para descansar. Rapaz, me estragou a pescaria, o jogo, 1-1, né? Ali eu... O glorioso Eduardo Henrique Não, contratado. tá louco. Eu vi um jogo esse ano. Eu vi Isso um tudo jogo. é choradeira retroativa. Não, desse ano, contra o. Mas até hoje... Não, contra o Desculpa. São José, Paluga. Eu vi um jogo do Inter São José ganhando 2-0. Quando ele conseguiu fazer um meio de campo, o ex-treinador, que não está mais aí, que era Eduardo Henrique, Anselmo, e ele botou depois um terceiro, nós ganhamos Que era 2-0. Eu fiz um comentário com um amigo meu de grupo. Que pavor. E aí nós tomamos 2-1 e nós, na realidade, fizemos Teve um um pênalti e que não foi dado. No que seria o Anderson. 2-1. O Exatamente. Anderson, atacante do São José. Foi Entendeu? pênalti, foi E não deu. E eu dizia assim, o que esse cara tá fazendo? Que era o ex-treinador, o Zago. Zago. Moderno, fez curso na Ok? UEFA. Não, tá bem. É assim, ó. Não, mas só- Aí eu começo a me apavorar. Aí Eu eu, ainda prefiro ele do que o que tá. e eu comecei todo esse... Isso. Desculpa. Hein? Eu ainda prefiro ele do que o que tá. O gordinho tem que proteger o gordinho. Eu, nesse minuto, eu Gordiola. morro com o gordinho até... Morre eu vou- que não, eu porque... vou te ajudar a empurrar pra baixo aí. Não, eu torço por qualquer um que Ah, esteja não, eu lá. também torço. Agora. Eu torço por qualquer não, um que não, esteja não, isso é lá. outra Eu coisa. entendi, Paluga. Eu estou dizendo assim, ó.
eu quando soube da mudança do treinador, e fiquei sabendo, e das opções que tinham, na realidade, não seria a minha primeira opção e nem a segunda. Minha. É um direito que eu tenho e também a minha opinião e a minha avaliação é muito frágil, porque eu não vivo o dia a dia do futebol, eu não sou um dirigente... Badico está nos acompanhando em Bagé pelo Facebook. Badico, esse mete a gol. Esse mete a gol. Eu busquei aqui, Cipião, a escalação do Inter nesse jogo com o São José. Jogaram no meio-campo Anselmo, Charles, depois Eduardo Henrique, D'Alessandro e Valdívia, depois Ferrarez. Robertson, depois Andrigo e Brenner. Ok? Mas essa é uma escalação equilibrada. Aonde? Ué? Equilibrada ruim. Ela está totalmente equilibrada por baixo. O Anselmo com o Eduardo Henrique não joga no time da Várzea, negão. É muito ruim. Os caras não estão falando de futebol. Nós ficamos um ano inteiro sem um lateral direito, cara. Anselmo custou uma fortuna, hein? Mas não faz mal. E o Charles só não era titular porque a recente tinha vindo da segundona. Não, os 6 jogadores que ele citou, pode formar um time. Mas não pode botar Anselmo, Eduardo Henrique a jogar na frente da área do time. O Eduardo Henrique fez um gol contra de cabeça. No Campeonato Gaúcho, nós estávamos ganhando o jogo. É azar, mas o cara é azarado, ele é ruim, aí não adianta. Ele e o Hernando. Pois é, entendeu? O Hernando também. É que todo ruim é azarado, né? E o ruim na decisão. E o ruim disponível joga. O ruim disponível Não pode deixar o ruim joga. no grupo porque não pode, uma hora ele entra. joga. Tudo isso eu comecei para dizer da fragmentação e tudo, e a gente começa a pensar por que não tem mais diretores de futebol do Internacional? Pois Por quê? Porque eles se fecham 1-0 Godoy Cruz. Não começa a me dar esperança. Não começa, não. Isso Só é estou jogo dando jogado. informação. Isso é jogo jogado. Esperança. Vamos lá. Correa marcou o gol. Isso é jogo jogado. Não foi o 9, não é o tanque esses? Javier Correa. Oi? Javier Correa, 13 do primeiro tempo. Quando eu apoiei a composição do nosso grupo junto com o O Vitório... estava adiantado, hein? vocês estão vendo? Só eu que não estou vendo. Não estamos vendo, não. Vamos ver o cadeira cativa. Bom, então tá. É que eu tenho que ficar no Traz uma monitor cerveja. aqui. Então, eu estava dizendo assim, a minha convicção e meu convencimento era esse lá, quando eu fui um dos que puxou assim, a ideia de ter a participação do Convergência na direção do Inter, junto com o Vitório. Eu já tinha proposto essa mesma situação quando o Luiz Henrique foi candidato a Agora eu presidente. concordo contigo, tem que estar sempre um encostado. Não interessa. Hoje, por exemplo, está o Adauri. Só tem que saber se ele tem perfil para isso. Se não tiver, olha, Adauri, muito obrigado, foi legal. Não é assim que funciona. Deixa eu te dizer uma coisa Mas assim. alguém tem que estar ali. Deveria. Não, eu também acho que não. É que eu sou mais do lado Tá, do mas então o Paulo. que vocês querem fazer? Vamos lá. Vocês querem 3 vices de Me dá futebol? uma partida, não. Claro que sim. Me dá uma partida. Até porque o Paluga sabe mais do que eu. Não. Claro que sabe, ele teve lá dentro. Não é isso. Daqui a pouco vocês vão Mas casar não é... aqui, Não é Quer aliança Não, emprestada? Não, é amigo nosso, conhece futebol e respeito o Cipião. Não, mas eu estou dizendo, sabe mais porque teve lá dentro Não, na realidade é o muito seguinte, mais próximo. O que aconteceu nesse nosso grupo político, é que quando o cara vai para dentro da gestão, quando os nossos parceiros vão para dentro da gestão, eles esquecem o grupo. Eu falei isso. E- Aconteceu em 2000, Isso. 2001 e aconteceu de Isso- novo agora. E isso não pode. E Não ele pode, se... Porque quem te deu sustentação para te chegar lá, E tu deu sustentação. hein? eu sempre Me encheu dei. o saco Eu ainda. sempre fui parceiro. Chorava nas eleições Sempre. lá, o Paluga, é verdade. Eu sempre. Porque Tu sabe muito bem. Foi o que mais trabalhava. Eu Contava sempre- os votos de Gravataí, fazia mais de 100 votos, quando o quórum eleitoral era de 2.700, 2.800, ele fazia 100 Em votos. 2.700 nós fizemos 131 votos. E eu estou Em dizendo, eu 2000, acompanhava isso, não estou de fato. dizendo coisa que eu não sei. Mas assim, eu sempre fui parceiro, muito mais parceiro nas horas ruins e boas. O Pedro, isso não é novidade para ninguém, o Pedro, durante que ele foi candidato, nós sabíamos que ele ia ser candidato em março. E nós fizemos 6 eventos, o Pedro não foi em nenhum evento. E eu era cobrado, eu dava a proteção pro Pedro dentro do grupo. Era cobrado. E aí a moçada mais nova, sabe? Então, aí tinha conversa interna dentro do clube, que muitas vezes não chegava para o grupo. E o grupo é que dá a sustentação para te chegar ali. Tu não chega só, ninguém faz nada sozinho. Tu não faz nada sozinho aqui. O Mas Cipiano- estamos falando de outra coisa. Do Mas eu quero- futebol. E aí da eu quero- composição do futebol. Eu quero chegar nisso. Quando o presidente chega, hoje mudou um pouco, que é o conselho de gestão, quando o presidente chega, ele vai botar um amigo dele ali que ele tenha confiança. Mas é o caso. Não, é o caso. Pois é, mas Mas isso eu não acho ruim isso. eu não estou dizendo que é ruim, mas tem que ter um pouco de conhecimento, tem que se preparar. E olha, veja bem, não estou falando do caso do Melo, não é isso. Não O estou... Melo, em tese, se preparou.
Sim, entendeu? Um se preparou. Mas quantos Divisões de base, Claro que o sim. diretor de futebol do próprio Marcelo. Tá, mas quem Dá tá pra mais nós com botar- ele, além do Adauri? O Adauri. O Adauri, que eu falo, gosto muito do Adauri. Eu também. gente boa demais. Tauri, trabalhei com ele na Rádio Guaíba. Olha, foi o não cara tem- que botou o Olha meu só, mas primeiro eu- patrocínio. Eu queria voltar para vocês entenderem. Desde 2002 dá para botar nas mãos. Ou um pouquinho mais. Quantos vice-presidentes a gente já teve? 4. Não. Teve Pércio França. Ah, bom. Desde 2002, você tá falando. Não, eu tô falando da era vitoriosa Não, pra cá. tô falando 2002, 2003. Pércio França, Vitório Pífero, Vitório, Fernando, Giovanni, Sigma, voltou o Fernando. Aí depois, Sigma, Sigma, Mas sempre Marcelo ficou Luciano Medeiros, Davi. Luciano Davi, Não. Marcelo Medeiros, Não, aí Roberto Melo. nesse meio tempo, Anápio. Teve Quanto 10. tempo Entendeu? cada um Então, teve no assim, cargo? Cara, mas quantos caras que... Vamos lá, tem cara desse aí que gosta de andar de moto, mas vai andar de moto e não pega o vestiário do Inter. Mas o que tu tem contra aqui? Não Não pode é ser questão, motoqueiro? não é. Na questão, mas nunca chegou perto do gramado. É isso Quem que é eu tô que querendo anda de dizer. moto? Deixa eu pensar. Ah, deixa O assim. Ayrton Ruxa vem de moto no programa. Não é o caso do Ayrton Ruxa. O Ayrton Ruxa conhece. É do métier. É do métier. Agora tem cara O que... Ruschel é do A negócio. grande maioria dos nossos vice-presidentes nunca chegaram. O Ruxa é de 2 meter, ele gosta também. Opa! Como assim? Vamos... Transita bem na night. Ah, né? é verdade? Então, Rec. Pô, mas isso é hora de entregar os parceiros. Rec. Não, mas ele ontem quis ser entregue aqui. Ah, é? Ele disse Então que tem não o- me tira do mercado. Então eu tô te botando no mercado de novo. Tô empatando o jogo aí. Não vejo ele há Eu achei muito que ele tempo. estava engatado e ele disse, não me tira do mercado. Então, Rec, eu não vejo problema o cara ser o amigo do presidente. Até acho que não é o melhor caso. Mas que seja o amigo, mas os mais competentes. Eu não consigo, eu vou dizer Tá assim, entendendo? eu no futebol não consigo admitir trabalhar com alguém que eu precise ficar olhando para trás. Então, em princípio, eu tenho que confiar muito e eu confio nos meus amigos. No salão eu fiz isso Sim, em 2000. mas o futebol funciona Obviamente que assim. não era só meu amigo, era meu amigo que era do ramo. Quando nós entramos no futsal. Eu não consigo Mas imaginar... o vestiário se faz Ok, assim. eu não consigo imaginar entrar num vestiário profissional se eu não tiver uma retaguarda de quem eu não preciso ficar olhando para trás para ver se Quem é eu que não estava vou... contigo no salão? No futebol, no salão, foi o Florestal, foi o Fiapo, foi o João Gastão. Florestal não vale o que Esse come. foi diretor o ano passado do Inter, Não. que faleceu recentemente. Ah, o Luiz Fernando? Não, o Luciano não, que era diretor do Luciano. Faleceu também? Chamum? Chamum. Ah, não, o Chamum era do salão, quando nós assumimos, Ah, ele tá. entregou. O Luiz Fernando jogou no Círculo Militar com a gente no Juvenil. Ah, O não. Luiz o Fernando Chamum- morava, o o Chamum Luiz eu Fernando lembro jogava foi do- morava na do mesma Chamum. rua que eu morava em Porto Alegre. Então, como nós fizemos isso? Tinha que ser exclusivamente amigo? Não, mas se eu tenho amigos que são do negócio, por que não? Deixa eu só Ok? atualizar ligeirinho como é que tá andando a coisa na arena. 1-0 pro Godoy Cruz, por enquanto, tiros livres da marca penal para decidir quem passa para a próxima etapa da Taça Libertadores da América, que será de quartas de final. Em 8 partidas longe de Mendoza na Libertadores, Godoy venceu 2. O time trocou de técnico e vendeu o goleiro Rodrigo Rei. Inclusive, o outro goleiro está estreando agora porque eles estão voltando de férias. Esse é o primeiro jogo pós-férias. Primeiro jogo oficial. pô, Oficial. fera. Foi o caso do Tigres contra o isso que é jogo Internacional. jogado, por isso que é Daquele jogo jogo jogado, o Tigres ganhou do Internacional. Mas assim. olha o tamanho do Tigres, olha o investimento que ele fez e trouxe aquele... Não, eu acho que o Grêmio Gignac. passa. E acho que tu tem razão. Acho que, mas não um jogo jogado, porque agora tá 1-0, como é que eu vou dizer que agora? Já comecei Eu a podia ficar dizer nervoso. antes. Jogo jogado. A vantagem do Isso gol é- fora de isso casa é já uma- não existe. Se fizer 2, tem que fazer 3. Quem? O Grêmio. Não. Se o Godoy Cruz fizer 2, o Grêmio precisa empatar. Eu sei. Eu acho que tá 2x1. Acho que vai terminar 2x1 com o Godoy Cruz o jogo. Aí dá Godoy Cruz. Não. Se o Godoy Cruz Ah, dá no fizer Godoy Cruz? Não, não. 2, tem que ser empate. Tem que ser 2-2 pro Eu Grêmio. pensei que 2x1 era pros pênaltis também. Não. Não, 2 olha a 1 aqui, dá ó. o Godoy. E já que a gente está informando do jogo, o Grêmio chegou a marcar um gol, mas o Jeromel estava impedido e o gol Ah, foi mas não anulado. estava impedido. Amanhã vai ter choradeira. Bom, olha aqui, vocês estão de sacanagem, eu Tá tô de querendo brincadeira. falar sério aqui. A última partida oficial do Godoy foi justamente na derrota pro Grêmio. O time argentino passou por espécie de pré-temporada. O Grêmio está jogando, só para recordar o que eu disse no começo aqui, Groi, Léo Moura, porque o Edilson não teve condições, Jeromel Kahneman, Bruno Cortes, Michel Maicon, por opção do Renato, Ramiro Luan e Pedro Rocha, com Lucas Barros. Eu até tento entender o Renato, vou perguntar na coletiva e tal, e o Grêmio vai virar, vai empatar, sei lá, vai se classificar, mas vamos perguntar para o Renato o porquê. E eu já mais ou menos imagino qual seja a resposta. Pela compleição física, pela experiência, por ter que marcar bastante, porque eles dão pau. O Kahneman, por exemplo, estava lamentando a ausência do Edilson. De repente estava mandando um recado. Ó, nós já vamos ter o Léo Moura, que apoia, que não sei o quê. Vamos colocar o Maicon aqui.
O Kahneman se manifestou sentindo a falta disso por gentileza? Não, porque o Edilson chega junto, que eles batem muito. E o Léo Moura está voltando de lesão, e o Léo Moura então, o Carpegiani, uma compreensão física o Carpegiani mais... não podia jogar lá em 74, 75, porque o Carpegiani era miudinho. Foi um dos melhores jogadores do Internacional. E era raçudo. Né? Pô, olha aqui, ó. Direção Colorada descarta qualquer possibilidade de contratar o meio-campista Cícero. Ele foi afastado do São Paulo nessa quarta. Qualquer jogador desempregado, pelo jeito, interessa. Então, é especulado. Não vou dizer que interessa, que seria uma injustiça com a direção. O Cícero que divulgou uma nota nas redes sociais, né, Rec? Dizendo que o São Paulo, ou que a direção... Escolheram um Cristo, queria achar um culpado para toda a situação e fez uma ponderação nessa nota. Vale lembrar que, palavras do Cícero na nota nas redes sociais, vale lembrar que dos 19 pontos conquistados pelo clube no Campeonato Brasileiro, 15 deles eu estava em campo ajudando meus companheiros. Bom, tá se colocando... quando começa com estatística, Rafael Moura, eu me assusto. Direção Colorada, pelo amor de Deus, descarta... Falando no nome que chega, é outro... Tem muito, tem Ariel. Ariel. Moura, Paulão, pelo amor Sabão de Deus. em pó, Ariel. Aqui, ó. Direção Colorada descarta qualquer possibilidade, então, da contratação de mais um meia, porque o Internacional agora acertou ali, né? Tem o Cabilo, tem o Sacha, que voltou bem. Barcelona só vai liberar o certificado de transferência internacional do Neymar quando os 222 milhões estiverem na conta. Aliás, esse é outro problema da venda do Luan. O Grêmio iria receber 36 milhões. Mas vendeu e parece ou que não é um vendeu? pouco mais. Não, agora tem um imbrógliozinho aí. Vamos ver o pós-jogo. De repente, tem que ver tudo que vai acontecer, né? Com o Grêmio. O Grêmio está perdendo o jogo em casa, né? Ronaldinho diz que volta ao futebol profissional se não precisar treinar. Imagina. Isso é bom. Podia jogar. Então vai jogar parado lá na frente. Vai tacar O Cerâmica não dá. Fazer showball daqui a pouco. Como o Cerâmica? Não, podia jogar. O Cerâmica aí não precisava treinar lá no Cerâmica. Precisava treinar para o Ronaldinho, não, né? Nós podíamos levar ele lá para o Cerâmica. O Regis dava um jeito nele. Diga aí, Maurício. E informações, noticiário geral, o presidente do Santos, o Modesto Roma Júnior, foi suspenso pelo STJD por 120 dias, pela acusação de que o repórter Eric Faria teria informado o quarto árbitro naquele jogo Santos e Flamengo do pênalti mal marcado para o Santos, que foi revertido pelo árbitro. O presidente acusou o Eric Faria, como não apresentou provas, punido com 120 dias. A alegação dos advogados do Santos é que para que o presidente não fosse punido, que ele não estava no Brasil, não foi ele que assinou a nota oficial encaminhada à CBF, por isso não queriam tirar o presidente da punição. O outro não tinha nem que ser julgado, deixa assim, pronto. Cabe recurso. Quer dizer, o cara perdeu uma classificação para Libertadores da América, não tem direito nem de ficar brabo. O Sveiter ficou tão famoso pelo caso de 2005 que virou deputado. Esses caras se promovem em cima disso. Mas agora ele está famoso por outras coisas. Eu sei, mas... Eu pensei que não tinha gremista nos assistindo, mas tem, os caras estão me mandando um abraço aqui. Ah, é? O Milton gremista está assistindo aí. Abraço, Milton. Deve estar com um olho em cada TV. Jaime Cantini também, lá de Gravataí. Bastante gente. Eu queria voltar no assunto dos diretores de futebol, porque isso me incomoda muito. Eu também me incomoda. Me incomoda. Tu queria ser, não? Não, vamos dizer, eu gostaria de ser, sim. Ainda? Não, ele perguntou se eu gostaria. Sim, mas é curiosidade. Não me xinga. Não, fica calmo, Paulo. Eu não estou nervoso. Não, eu gostaria, porque é uma das poucas coisas que eu faria, assim, com muito prazer, que não seja trabalho para ser remunerado, ok? Que eu faria de bom gosto. Perguntar se eu tenho alguma pretensão, hoje nenhuma mais. Entendeu? Eu não tenho essa possibilidade. Mas tu não ama o Inter? Muito, mas eu não tenho como ajudar. Entendeu? Uma pessoa que não vai no jogo durante um ano, praticamente, então fica muito difícil. Mas tem muitas outras pessoas que poderiam estar lá dentro do Internacional. E uma coisa que é muito importante, quando alguns assumem a diretoria, seja do grupo que for, parece que eles incorporam uma sabedoria que não tinha antes. É algo impressionante. Pedro Rocha empata para o Grêmio. Jogo jogado. 28 do primeiro tempo. E aí vai bem mais, vai uns 4-1. Bom, agora é uma coisa certa, não tem mais pênalti. Essa é uma das coisas que pode ali. Não, 2x1 para qualquer lado dá quem ganhar. Assim dá Grêmio. Se o Grêmio fizer mais um, qualquer empate dá Grêmio. Qualquer vitória do Godoy Cruz, a partir de agora, dá Godoy Cruz. Qualquer vitória do Grêmio, obviamente, dá Grêmio. Eu pensei que dava 2x1, dava o Godoy Cruz. Dava o co-irmão. Agora o sistema do Grêmio está ajustado para a necessidade, porque se tivesse que fechar, já está fechado. O Internacional tem hoje na sua diretoria, no seu grupo, vários ex-dirigentes do futebol e eu não entendo por que não usa diretamente.
pessoas que já trabalharam dentro do futebol do Internacional. Que estão na diretoria? Sim. Tem o Lacher, tem o... Eu te ajudo, João Patrício. João Patrício. Do grupo que poderiam estar lá dentro, já tiveram lá em situações adversas. Tá certo? Lá em 2000. José de Medeiros Pacheco é do jurídico, foi do jurídico. Sabe? E mesmo porque a minha intenção, quando eu fiz, que eu estava dizendo que eu gostaria que trabalhei para que o pessoal do Convergência fosse para a direção, para começar a aprender. Não é para ser presidente. O Marino, na época. Não, o Marino... Ele até surgiu como uma novidade, ele é um cara estudioso. É um estudioso, exatamente. Eu até ele é um bom dirigente que não é o cara do dia a dia do vestiário para estar no contato. Ele pode ser um bom municiador de informações. Tá no staff. Mas isso não satisfez a ele. Não, mas... Ele tinha que ter luzes. Eu não reparei isso, não. Quando tá? fizeram um rodízio em determinado momento, eu não estou dizendo nada que não seja calcado em observação. Eu vou dizer o nome que ele não... rodízio? Eu não vou dizer o nome, eu vou dizer o nome que ele não falou, nem tu vai falar também, mas eu vou falar, que é conselheiro, é do teu grupo, que eu tenho uma hora de admiração. Eu sei que tu conhece futebol e respeito, tanto que eu frisei no ar isso. E é o Filipão. Eu ia no terceiro, que está à disposição, que conhece. Eu duvido que alguém... Assim, primeiro por conhecer, e segundo... É meu cunhado, mas eu acho que ele não aceitaria. Vamos assim, o Felipe Becker, mesmo que ele não fosse o vice-presidente ou o diretor, ele sabe muito de como fazer as coisas. É verdade. Ele sabe entrar e andar no vestiário sem fazer alarde, sem fazer nada. Mas ele nasceu ao lado do Eu João. sei, o pai dele. Tarará. Assim, eu já convivi, eu tenho uma boa relação com o Felipe, a gente fala seguidamente. Filipão sabe lidar com pessoas, né? Ele trata Filipão bem. É uma joia. E o tratar bem, ele não trata todo mundo pegajosamente, sabe? Com falsidade. Ele é um líder. Ele é um cara que poderia estar tranquilamente... Eu não sei se não convidaram o Felipe, entendeu? Não posso ser injusto nisso. Parece que no começo da administração convidaram para assumir a base. Entendeu? Não. Esse ano é novo? Não, lá atrás. Então eu quero contar uma conversa de bastidor que... Eu sei também. Tu sabe também? Eu fiquei sabendo depois que ele foi convidado e não aceitou. Não. Porque ele guardou em segredo. Até para mim. Não, mas mas então essa... Tanto é que eu não dei a notícia. Ele é uma Luiz pessoa... Fernando Costa. Eu vou dizer assim, eu posso dizer, é uma pessoa completa para isso. É verdade. O Luiz Fernando Ele Costa atende todos convidou ele. E desde o início estava... Acho que por influência do Noveleto, é muito amigo do Noveleto, se tornou amigo do Noveleto. Mas é só olhar o Felipe, ver o que ele fez. Aí o Luiz Fernando Costa era o vice-futebol e de uma forma ou de outra, dentro do nosso grupo, estava sendo construído para o meu nome também, tocar a base, né? E num certo momento deu uma arestazinha e não aconteceu isso. E aí foi convidado o Filipão depois disso, e o Filipão, não sei o quê, mas o cara certo é o fulano de tal, e me mandou a mensagem. O cara certo para tocar é o Paluga. Chegou lá, os caras imaginaram que eu construí a neura, que eu construí com o Filipão, para o Filipão não aceitar, para o Filipão passar para mim. Meu Deus. Mas é muita elucubração. Mas isso que tem que terminar em clube de Esses futebol. são os bastidores do Diogo. Se o Filipão tinha conhecimento de que tu queria e podia e sabia... Aí o Felipe... Jamais eu conseguiria demover da ideia dele se ele quisesse. Não, e não é nem do mesmo grupo político. Né? E não é nem no mesmo... Então, para ver que... Um era União Colorado e o outro era... Convergência. Não, e assim, como é o exemplo do João Patrício. O João Patrício é outra pessoa que teria todas as condições, e deve estar ajudando no futebol, obviamente. E tem experiência da administração. Não, ele tem equilíbrio, o João Patrício. Ele conhece a administração do Inter. Ele não está ali de aprendiz. Não, ele é uma pessoa que podia... Sabe? Está ali dentro. O Felipe, eu tenho certeza que ele não aceitou, se convidaram. Eu sei parte disso aí. De 2015. Não, isso eu sei. Eu acho agora no momento. Sim. Ele está falando de 2015, por questão de trabalho. Ele me perguntou se eu gostaria. Eu sempre disse que gostaria. Até alguns fizeram ilações lá em 2015 que eu estava tentando fazer a junção dos movimentos para que eu fosse diretor de futebol. Eu já tinha sido convidado anteriormente. Como Colorado me serviria. Eu sei, assim, tem que casar muita coisa, porque um diretor de futebol, um vice de futebol, ele está muito mais dedicado, me desculpe os presidentes, do que um presidente do clube. Ele é muito mais... Está todo dia. Ele precisa estar 100% disponível, ele não pode ter outra atividade que não seja essa. A parte de staff... Pode falar o que quiser. A parte de staff eu acho que deveria ser o vice, né? 2 diretores
2 diretores, conselheiros ou indicados políticos. Diretores políticos. Isso. Paluga, E um terceiro... Eu, em 2005... Eu só queria... Desculpa. Concluir, desculpa. Aí, um terceiro, um gurizão, que tivesse uma moral na base, sabe? Fizesse um approach. Então, esse, para mim, seria o escopo claro, fora todo o staff que é enorme. Tá aí um ex-boleiro como o Tinga tá fazendo. Mas isso é remunerado. Sim. Isso é outra situação. Mas eu vou te Falando em dizer... cargos Eu tô falando de cargos É, políticos. não, mas eu vou dizer... A preparação do... minha... Esse entra o homem do futebol, que é o vice. Os dois. Eu entendi. E mais um. E mais um que é a preparação do que você tudo comenta. E eu acho que tem mais ou menos a mesma ideia. Eu propus uma conversa em 2005, acho que com o Vitório, com o Fernando, lá no escritório do Vitório, que na parada da Libertadores de 2006. Eu me lembro que estava parada a Libertadores e o Inter depois veio a jogar em seguida no Beira-Rio, foi quando nós fomos para ser campeões da América. A minha ideia é que o presidente, o vice de futebol e talvez o vice de administração tivesse que ser remunerado mesmo que fosse um cargo político. Ok? Não é permitido. E não é permitido e não era permitido. E não é ainda. Eu sei que não é, continua não sendo. Porque a dedicação tem que ser exclusiva. Para um diretor de futebol, para um time, vamos dizer assim, da grandeza do Inter, dos times de primeira divisão, seja do Grêmio, do Palmeiras, é impossível que a tua dedicação seja ir lá à tarde. Nós tivemos diretores que chegavam lá no Internacional com o cabelo lambido, perguntando o que aconteceu. Diretor de futebol. Mas aí tu não é campeão, né? Não. Aí tu não é campeão. Aí o cara passava lá para carimbar. Aí tu não é campeão. Mas, vocês falaram o nome aqui de diretor aqui, antigo aqui, que ia lá só para pegar a camisa também, e depois de jogo. Sabe? Falou. Então, hoje nós temos dificuldade. Eu, pelo menos dos nomes que eu me lembro, eu falei 3, assim, o Felipe Becker nunca foi diretor do Internacional. Okay? Foi o presidente do Aimoré. Eu sei. Subiu o Aimoré, né? Não, para quem não sabe só. Entendeu? E lá atrás, quando o Aimoré subiu, que o pai dele era presidente, ele era diretor. Sim, já era um gurizão. Um gurizão. Namorava minha irmã ainda. E tu deixou, né? Deixei, fez essa bobagem. Então a gente tem dificuldade de identificar pessoas. O Adauri, nós estávamos falando, uma bela de uma pessoa, mas eu não sei, eu estou perguntando aonde que o Adauri tem essa experiência do futebol. Todo mundo gosta do futebol, quem está ali. Eu não sei. Gostar, não, e assim, vou dizer, eu volto a dizer. Todo mundo, gostar, e eu todo não mundo estou gosta. dizendo de graça. É uma pessoa da melhor qualidade. Sim, o Adauri é uma joia. Melhor qualidade. É gente boa, mas assim, gostar, pega de 100 pessoas, 98 gostam e 98 acho que entende. O Afatato me disse várias vezes que não entraria nunca no futebol. Ele me disse. Como o Busnello me disse, eu não posso nem passar dentro do vestiário. Como dirigente... Aí foi uma pressão do grupo. Eu sei, e minha também. E eu vou dizer, eu disse, Pedro, tu não deve ir para uma fria dessa. Primeiro, não é o teu... Não tinha. Não é. E é um cara que uma pessoa extremamente útil no outro setor. Como eu disse, o Busnello já disse várias vezes, eu não posso ser dentro do futebol. E ele está ajudando o Internacional em outra função. Deixa eu ler a carta aqui, enviada pelo filho do falecido Caio Júnior para o Juca Kfouri. E depois eu vou colocar a Mariju dizendo o que ela acha dessa situação envolvendo a Chapecoense, ela que esteve aqui no dia 28, né, do mês passado. Bom dia, Juca. Meu nome é Matheus. Sou filho do Caio Júnior. Os integrantes da Chapecoense, pós-desgraça, estão vivendo momentos inesquecíveis, tendo oportunidades únicas em cima daqueles que se foram. Viagem para a Europa, visita ao Papa, jogo contra o Barcelona, sonhos do meu pai. Quem está vivendo isso não merece, diz ele, com exceções óbvias. Além disso, o clube, que agora é dirigido por pessoas completamente desligadas da tragédia, se beneficia diariamente da exposição de sua marca, gerando mais dinheiro do que poderia ser imaginado. Isso tudo sem nenhuma prestação de conta às famílias. Não precisaria prestar conta. Agora estou eu dizendo. Não precisaria, porque agora é outro momento. Desde que não houvesse pendência. Como há pendência, eu entendi o que ele quis dizer. Muita gente não entendeu. Porque hoje tinha gente dando pau no filho do
falecido Caio Júnior, porque ele falou dessa maneira. Eles criaram uma camisa nova em homenagem ao clube e não às vítimas. Mesmo as vítimas já não seria algo nobre, em minha opinião, visto que seria vendido e a renda seria destinada ao próprio clube. Enquanto a delegação aproveita pelo verão europeu, por aqui não conseguimos nem ligar a TV. Obrigado por suas palavras. Porque o Juca também escreveu a respeito. O Juca também escreveu e o Matheus respondeu, mandou outra carta para o Juca, se referindo à atual diretoria desta forma e ao atual momento da Chapecoense. Mas vamos ver o que a Mariju Maciel, que é advogada da família das vítimas, como ela se manifestou aqui no preliminar. A verdade é que não preciso nem dizer que a tristeza é enorme, né? Porque é fato. Mas a situação da Chapecoense é uma situação muito complicada hoje, porque, no meu parecer, e posso até estar sendo dura com o clube, está fazendo festa de uma tragédia. Na realidade, para a Chapecoense, como instituição, colocou ela no mundo. Era um clube pequeno, né, no interior de Santa Catarina. Hoje é um clube conhecido mundialmente, vai jogar contra o Barcelona. E no meio disso nós temos as famílias que num primeiro momento pareciam que iam ficar amparadas. Hoje eu posso te garantir que não é a realidade. Às vezes a mídia traz... O dinheiro arrecadado contra o Barcelona, por exemplo, não vai servir para investir nessa... Eu vou te dizer o seguinte, ao vivo, no jogo da Globo, o Galvão Bueno diz no minuto 2:11, porque eu tenho até gravado, que 3 milhões e alguns reais que foram doados pelas empresas seriam dados às famílias. E aí a Chapecoense informou as famílias que foi um erro do Galvão. O Galvão errou ao vivo. Então ele que tira do bolso agora. O valor era só 700 mil. Os outros valores era para a Chapecoense montar o seu time. Então, eu não sei o que a Chapecoense vai fazer. Eu posso te dizer que muitas coisas não acontecem como parecem, né? Eu não consigo ver a Chapecoense como uma vítima. Estou falando em entidade, não estou falando nas pessoas, é claro, tá? Mas hoje eu visualizo que... como é que tu me contrata uma empresa que tem um avião voando? Tu contrata uma empresa para fazer um voo do Brasil para a Colômbia, empresa essa que não tinha autorização para entrar no Brasil e não tinha autorização para entrar na Colômbia. Pontuou bem a responsabilidade da Chapecoense. E olha, não combinamos nada aqui, eu nem sabia que a minha pergunta era aquela, referente ao jogo da Chapecoense. Eu pedi que tirassem a resposta da Mariju a respeito de como a Chapecoense está lidando com isso. E olha aqui, o Boca já levou de 9 e o Santos de 8, foi o que escreveu o Juca. Ser homenageado pelo clube da Catalunha dá à tragédia a dimensão que a tragédia tem. Ver o guerreiro Alain Ruschel de volta enche a todos de alegria. Mas o ponto alto da transmissão do jogo desta noite na Espanha foi a primeira participação de Juninho Pernambucano na Globo, ao fazer questão de lembrar das vítimas do voo, as famílias de quem morreu. Além das vítimas, que são parentes dos responsáveis por 71 mortes, os parentes do comandante do avião e os de quem fretou o avião. O que não pode a Chapecoense, hoje muito maior do que era, embora preferisse não ser, deixar de assumir suas responsabilidades. O presidente do clube, Plínio Davi Denés Filho, hoje na tribuna do Camp Nou, ao lado do presidente do Barça, disse para a repórter Luísa Silvestrini, da Rádio CBN, que a Chape não tem culpa alguma, porque quando se compra uma passagem para viajar, o viajante não pode ser responsabilizado por um acidente. A Mariju disse aqui o contrário, que a Chapecoense soube desde o começo do risco, e nós vimos agora aí uma van sem porta, que o Felipe Machado... Eu não tinha visto isso aí. Eu não tinha visto isso aí. Sofisma da pior qualidade, diz o Juca a respeito da manifestação do presidente Aloísa Silvestrini. Porque se é verdade, numa situação comum, não é como se freta um voo de uma companhia aérea como a Lamia. Fugir de tamanha obviedade agride não apenas a inteligência, como a sensibilidade dos que ficaram.
em meio à solidariedade mundial, que jamais será esquecida, é fundamental não esquecer e amparar as vítimas da tragédia. Foi o comentário para o jornal da CBN do Juca Kfouri, que fez com que o menino Matheus se manifestasse da forma que eu li há pouco. Por isso que eu reaproveitei a entrevista da Mariju, porque muita gente fala sem conhecimento de causa. Dizendo, não, a Chapecoense, inclusive, fez já tudo que podia fazer. Não fez tudo que podia fazer. Tem pendências, tem pendências. E o arrecadado que a Globo anunciou tinha que ter ido para as vítimas diretas, porque ali recém tinha havido o falecimento dos entes queridos, né, dos parentes, dos mais próximos, e tinha que se amparar crianças, senhoras grávidas e tudo mais. Desculpe. E o grande problema, né, Cipião, é que no caso do Matheus, que é o filho do Caio Júnior, não existia até aquele momento, até este acidente, nenhum seguro como existia para os jogadores de futebol. No caso do roupeiro, não tem nenhum. Mas aí eu acho que foi uma infelicidade. É uma infelicidade, só que essas pessoas são as que ficam mais desassistidas. Porque as famílias dos jogadores, pelo menos, receberam para esse primeiro momento 1 ano de salário dos maiores provedores, que são sempre os jogadores de futebol. Então, essas famílias têm um benefício. As demais, como a do filho do Caio Júnior, dos roupeiros, dos dirigentes... Mas aí é imprevidência, né? Aí é imprevidência. Mas esses precisavam de um auxílio rápido e não tiveram. Pois é, pelo menos um amparo. Outra coisa, enquanto o Cipião vai falando, nós vamos mostrar de novo a van que transportou os guris para fazer o visto. Para pegar o visto, é isso, né? Isso, o departamento, o órgão estatal que concede os vistos, estava fechado no aeroporto porque estava em reforma. Eles tiveram que ir para um escritório fora. Isso é em Santa Cruz de la Sierra. Eu só vi o vídeo, não vi o histórico todo. Olha aí, ó. Aí, ó. Foi por dentro, então, da cidade? Por dentro da cidade. Rapaz, mas se eu sou diretor, eu não deixo entrar. Mas aí é a responsabilidade da Chapecoense. Por isso que é responsável. Se eu sou diretor, rapaz, o time sub-20 eu já não deixava entrar. Esse vídeo já deve ter chegado também ao Juca Kfouri, que vai repicar de novo. Né? Eu, quando me acordei de madrugada, terrível, já não era tão de madrugada, aquela manhã eu não trabalhei. Eu fiquei assistindo porque foi Não dá para acreditar. Não dava para acreditar, mas na noite seguinte, na segunda noite do acidente, foi dia 28 de novembro, foi numa terça-feira o acidente, eu comentei em casa, primeiro, vamos dizer, a responsabilidade que vai cair sobre a direção da Chapecoense. Porque ela é responsável por ter contratado uma companhia aérea sem condições. É o mesmo que eu contratar o ônibus para levar o futsal com pneu careca. E já tinha episódios em que a empresa aérea tinha recebido contestações da seleção argentina, da seleção boliviana e tudo mais. Outra coisa, a Chapecoense não adianta dar chá de banco em advogado. A Mariju vai lá, fica 4, 5 horas esperando o presidente. Isso vai voltar, hein? Isso vai voltar para a Chapecoense porque nós, claro que tivemos declarações infelizes ano passado na direção. No episódio. Mas o que o Inter apanhou olha, barbaridade. Tem situações que parece que até aí no Nordeste teve Colorado que foi agredido. Agredido verbalmente. Pô, mas... O Túlio de Melo, atualmente, sabia? Está ajudando as famílias. A Mariju disse aqui. Ele doa parte do salário. Algumas famílias que vivem numa condição de acho de miséria. Que ainda esse episódio da Chapecoense dos funcionários ainda vai render ações trabalhistas, ações cíveis, e com razão, eu sou leigo, mas eu disse lá no dia 30 de novembro, 1º de dezembro, que isso é muito maduro, porque a Chapecoense, querendo ou não, é responsável por ter feito isso. O Cipião, eu estava trabalhando. Responsáveis. Eu estava trabalhando e não saía do lugar o troço, era só choro e choro e choro. E eu um dia, no jornal no sábado da chuva do velório, Osíris Marins, eu fiz um comentário seguinte, deu, né? Deu agora, né? Agora nós temos que saber quanto é que está entrando no cofre de cada família que tem que fazer o rancho. Na conta de luz, na conta da TV por assinatura, no colégio das crianças. Eu fiz esse comentário, o Renato Martins, que era o diretor de jornalismo, foi lá me cumprimentar. Pegasse bem,
Porque não adianta. Enquanto fica todo mundo chorando e fazendo corrente positiva e tal, e os que estão realmente precisando, os que foram afetados diretamente, não o chororô indireto. E as ações vão vir. Ali em Gravataí a gente teve um exemplo lá, que ficou a esposa do Felipe, tem uma filhinha pequena também, então tudo isso vai na conta que ele está falando. Mas ainda assim, jogadores, comissão técnica... já tem uma estrutura, imagina quem não tem, que nem tu está falando. Eu estou sabendo de histórias que até nem estou autorizado a revelar, que até... é um negócio assim, olha... Mas as pessoas pensam sempre no mercado, nessa situação, não, eram jogadores, ganhavam bem. Gente, tinha roupeiro, massagista, fisioterapeuta, muitas pessoas que não têm esse suporte financeiro. O salário não recebe o suficiente para ter uma reserva. A entidade falhou em muitos pontos nesse episódio. E outra, podia ter usufruído da solidariedade mundial. Podia não. Está usufruindo para manter a instituição. Que deu uma respingada, nem que tenha que vender patrimônio. É que o patrimônio do estádio é municipal, não é da Chapecoense. Não é? Não. Mas, de qualquer forma, alguma coisa tem que ser feita para render dinheiro, para aplacar as críticas que começam a surgir. Porque eu não tinha a menor dúvida que isso. Mas dois dias depois, quando ainda estava churrumela, eu disse, agora não é mais hora de chorar, agora é hora de agir. Hora de pagar as contas. Se vem o seguro esse da CBF, põe nas famílias. Se vem o prêmio que ia para o Atlético Nacional como campeão, ou para a Chapecoense, se veio para a Chapecoense, vai para as famílias. Se vem o dinheiro do seguro, vai para as famílias. Vamos pensar no clube depois, até porque o clube tinha terminado o ano. Eu acho que isso ainda vai render muita ação. Tem muitas falhas na minha maneira de ver, assim, muitas falhas. Contratar uma empresa nas condições que contratou. Jogar uma Libertadores da América tendo que fazer um time de emergência, gastar dinheiro que não tinha. Ok, isso é uma irresponsabilidade talvez de alguém. Mas a outra, de contratar uma empresa nessas condições, de ter exporte seus jogadores, não ter seguro, não ter... Isso para mim essa advogada aí tem um campo enorme. E ela tem um histórico positivo. Não, e tem um campo enorme saber agir. Saber agir. Outra coisa. Essa filmagem aí é um absurdo, cara. Essa filmagem não tinha rodado ainda em televisão, nós rodamos há Eu não conheci agora. Uma semana. Rodou agora. Muito pouco. Agora nós colocamos nas redes sociais também. A Mariju já tinha colocado, mas quando um jornalista coloca, bomba mais. Então agora vai retumbar, mundo afora. Já a gente publicou no meio da tarde, já tinha centenas de acessos. Então, eu acho que a Chapecoense vai sofrer ainda bastante, a instituição, por culpa dos dirigentes. Sabe que até alguns devem dar palpite em contrário. E eu acho que esses são os que se retiraram, os que não se mantiveram e tal. Não pode assim empolgar agora com um novo momento futebolístico. Tem que olhar sempre para a família das vítimas. Sempre. Não pode haver empolgação. O Papa nos recebeu. Eu achei que demorou para surgir isso aí. Eu estou sabendo de todo esse movimento da Chapecoense agora, quando eu entrei aqui. Eu imaginei que isso fosse acontecer em maio, abril. Sabe que eu tenho um orgulho de fazer um jornalismo lato sensu. Eu ouço política de futebol, no amplo sentido. Eu procuro... Chapecoense, vamos trazer a advogada da Chapecoense, vamos trazer as famílias. Porque senão a gente só comer no campo oficial. Sim. É o antijornalismo. É o antijornalismo. Não é um jornalismo solidário, é um jornalismo burro. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta, intervalo do jogo do Grêmio, o Godoy Cruz saiu na frente 1-0, dando um susto, o Grêmio empatou 1-1, não pode tomar o vira, porque daí classifica o Godoy Cruz, qualquer outro resultado daqui para frente dá Grêmio. Grêmio ganhando da Grêmio, por óbvio, seguindo empatando da Grêmio, se o Godoy Cruz virar, o Grêmio tem que empatar,
porque agora não tem mais como ir para os pênaltis, não é saldo de gol simples, é saldo qualificado. Se o Godoy Cruz fizer 2 gols aqui, vai classificar. Quem está classificada para todo sempre são as panelas Frigigold, as melhores panelas do mundo. Frigigold, você ganha em todas as situações, né? Em durabilidade, no glamour, tem 2 anos de garantia, dura 20 anos, você economiza 20 anos em óleo que não precisa utilizar, em material de limpeza que não precisa utilizar, passa um papel toalha e está pronto. Está aí o número na tela, você anota, liga no intervalo, ou liga agora, fica registrado, o pessoal liga de volta e amanhã mesmo você já recebe as panelas Frigigold. Comprando uma tem um desconto, comprando 2 tem mais desconto, 3 mais desconto, 4 mais desconto. Pode comprar quantos conjuntos quiser também, não tem problema nenhum para presentear, vale a pena. É uma baita aquisição, é um patrimônio, mas veja mais vantagens nas imagens. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220. O Lauro, que trabalha aqui na portaria da empresa, aqui da nossa Ubra TV, que é uma figura extraordinária, está de aniversário hoje. Né? E comprou a Frigigold, ficou super feliz e tudo mais, mas a ele eu estou mandando um abraço aí, né? Que faça bom proveito, né? Que faça bastante comida para os convidados e tal, né? Tudo sem óleo, que não né? esqueça da gente, sem óleo, para cuidar da saúde. Mas grande Lauro, e um cara extraordinário, funcionário padrão mesmo, sempre com um sorriso no rosto e tudo mais. Está sempre dando uma coringada no programa, espero que ele esteja assistindo, né? Um abraço aniversariante, então. Diga aí... Não, Rec, nós trouxemos antes a informação de que o presidente do Santos foi punido com 120 dias por acusar o Eric Faria da interferência externa no caso do pênalti. E no julgamento o Santos admitiu que não tinha provas e que não aconteceu a interferência externa. Que covardia, né? Então não diz nada. É o que eu estava dizendo antes. Não precisava nem haver Por julgamento. que ele escolheu o Eric Faria? Porque era o único próximo. Era o que estava ali. Era o que podia avisar. E pelo jeito, ou avisou, ou foi muito rápido o assistente e tal. Né? Mas ficou o dito pelo não dito. E em jogos acontecendo, em andamento, Ponte Preta e Fluminense, o jogo adiado pelo falecimento do filho do Abel, 0-0 lá no Moisés Lucarelli, 10 minutos do primeiro tempo. O Fluminense ainda não está ingressando no G6, né? Está ficando ainda o Sport Recife. Mas tem festa lá em Gravataí, Paluga? Dia 15 de outubro, todo o Vale do Gravataí, a nossa 21ª festa, uma festa tradicional do Consulado de Festa de arromba. Hein? Essa vez vai ser na paróquia, lá do centro. Nunca... Não é no sítio do Beto lá? Não. Uma festa comportada, então. Não, sempre foi, nunca, em 21 festas, Nunca deu nunca confusão. deu uma confusão. E isso a gente, né? Isso é um orgulho, É né? um orgulho enorme para Com nós. bastante gente. Isso é um sim. grande mérito. Então, o Clóvis, nosso cônsul que está assistindo, vamos para entre 500 e 700 pessoas no Salão Paroquial do Centro. Nós faremos no domingo ao meio-dia, tá? Churrascada, cuca, linguiça, aipim. Vamos fazer uma festa bem bonita. Tem bastante novidade que nós vamos divulgar lá no Facebook do Consulado. E a gente, a partir de agora, então, já estou fazendo convite aqui, porque tem bastante gente que Gravataí assistindo. Mas não é só do teu novo movimento. Não. Gigante Colorado. O movimento Gigante Colorado é uma coisa. É. O Consulado é outra parte. É desvinculado politicamente. Desvinculado. Cada um vai para o lado que quiser. Cada um vai para o lado que quiser. Cônsul quem é, Paulo? É o Clóvis, É o o alemão. E A meu festa é compadre- da comunidade, não do Não, movimento. a festa é do Consul. Não, o movimento é uma coisa. O Movimento Gigante Colorado, o qual eu sou coordenador, é um movimento lá, político do clube, né? Que é
partidário, é feito em Porto Alegre. Isso é churrasco de primeiro, não é aquela fiasqueira que vocês fizeram no Rio de Janeiro, com aquele... É isso. Túnel aquele. Mas é inédito fazer churrasco no Rio de Janeiro na calçada. Eu faço. Vai sair agora o 8º churrasco do Triângulo do Inhangá, da Praça do Inhangá. Onde que é isso? Rio de Janeiro, na Barata Ribeiro, em frente ao número 2222. Nós aqui nós é no Rio, só que é o Rio Gravataí. Né? O que eu vou Mas fazer? pelo menos não fazem fiasco, né? Não teve fiasco. 28 pessoas, fora os garis que estavam comendo à nossa volta. Todos participaram. Isso é coisa importante falar nisso. Nosso consulado tem um cunho social muito forte. A gente ajuda muitas pessoas. Futebol é maravilhoso. É maravilhoso. Em cada evento. Juntou tanta gente, desculpa, Paulo Galá, João Bosco, Felipe Becker, o Santos, que é o corretor de imóveis, sabe? Juntou o filho do Bosco, o pessoal que estava no Rio de Janeiro e ficou sabendo, vamos para lá para o churrasquinho do Pé Sujo. Já voltamos. O que houve de 100 milhões aí? Não, a oferta inicial do Barcelona de 100 milhões de euros pelo Felipe Coutinho já foi rejeitada. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. Central de Imóveis, rs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786 e também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720. 3342-8720. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Cachorro quente do R, aqui está pedindo, azul e vermelho. Olha aqui, ó, receba em casa ou vai lá direto, é um acontecimento. O original, em frente ao Colégio Rosário desde 1962, vem conquistando os clientes com atendimento pessoal, o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite, pode pedir agora. Não tem franquias, não tem filiais, Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas de segundas a sábados, das 18 às 23 horas, telefone 3224-8000. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa, desbotada ou cheia de vincos e bolhas, nós fazemos a remoção. Você que comprou seu carro novo, está querendo um filme de alto desempenho, com qualidade, estética diferenciada, total privacidade interna, segurança, protetor fator solar 1000 e rejeição do infravermelho, estou falando, obviamente, da Insufilme. Preços imbatíveis. Ligue e agende instalação. Insufilme 3021-2323 ou WhatsApp 999-692190. Telefone está aí na tela, fala com a Natália, Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Insufilme. Está pensando em viajar? Não tem onde deixar o seu cachorro? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop, Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Vai ficar melhor do que em casa. Tudo de bom. Não é canil. É apartamento. Então liga 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe nenhum lugar antes de visitar.
Fale com o Celso ou com a Nina. Diárias com preços, inacreditáveis. Aproveite. Casa do Cachorro, eu fui conhecer antes de fazer o anúncio aqui. Já sou amigo do Celso há algum tempo. É um negócio espetacular, acima da média. Por isso que eu brinco, que fica até melhor do que na própria casa da gente. Diga aí, E do Maurício. Felipe Coutinho, que nós estamos, que o Liverpool rejeitou a proposta de 100 milhões em 2013 e o Liverpool pagou 9 milhões de euros pelo jogador. É a inflação em dólar. Né? De Falcão para cá, Imagina? 222 pelo Neymar. Antes foi 40, 50, né? E É verdade. pulou para 222. E o Douglas Grolli interessa ao Bolonha da Itália. Viu? Vocês falavam mal dele? Vocês? É, aquele gringão fortão. Ah, lá na Itália eles gostam. É. Falando nisso, Paluga, e o Internacional, teu bruxo, Guto? Por que tu gosta tanto do eu acho Guto? fraco, eu acho fraco. Vou torcer pro Inter, mas eu acho ele fraco. Por que tu acha fraco? Não houve evolução nos últimos jogos? Não, mas... Não. O time que o Inter tem... O time que o Inter tem era para jogar na primeira divisão. É inadmissível a folha que a gente tem e tudo e o que a gente viu. Eu fui no O jogo... Inter ganhou 3 na eu fui no sequência e jogo. só tem 2 pontos de Não, poupança. tudo bem, mas olha só. É verdade. Mas olha só, eu não tô falando do... 3, na verdade. Quando tá certo, tá certo. Ele pegou e escalou o Klaus, eu acho que esse é um mérito dele. Mas ele não queria escalar o Klaus. Ah, então tá bom. Então, Porque ele escalava Esquece o outro. mérito. então tá, então Ele esquece tirou o o mérito. Danilo, foi Cara, eu abaixo fui no dele. jogo contra o Santa Cruz lá. Fui em vários jogos aqui e eu não vi nada. Outra coisa, o nosso primeiro tempo contra esse último jogo aí foi ali. O segundo tempo que a gente se desenvolveu. Então, torço pro Internacional, Deus o livre que a gente classifique em primeiro. Não precisa nem ser primeiro, pode ser até o quarto lugar me serve. Tem alguns que já subiram em nono, né? Já subiram em Mas, se a gente conseguir subir em nono e subir também é uma se bola. arrumar um cara que dá Ah, um tu quer decreto. virar de mesa? Não é que eu quero virar nesse. Por que para um serve e para outro não serve? Não, mas Né? agora os tempos são outros. Ah, bom, tudo bem, mas. Eu vi. Me serve subir em quarto. Eu ainda acho que vai ser difícil. Tomara que eu esteja errado. Comemoraria o título? Não. Vai pra Guete? Não. Vai fazer churrasco? Nem lá? um churrasco Lá lá no na Pé campanha Sujo? com- Se eu estiver No lá, eu Cipião. faria o churrasco da mesma forma. Não, Com certeza eu faria. Eu vou ficar togando. Eu vou comemorar o título, talvez daqui uns anos, de novo, numa Libertadores, no Mundial. Eu acho que a gente, em seguidinha, a gente está de novo nesse caminho. E essa secada, o Grêmio aí, o Grêmio, Mas isso é jogo o jogado. Grêmio tá impossível. Eu tô tão... Não, hoje eu tô falando as campanhas dos 3 campeonatos do Grêmio. 4 campeonatos. Eu tô me propondo mais com o nosso clube. Bastante. Eu não quero saber. Mas melhorou, não melhorou? O quê? O Inter. O Inter, claro que melhorou, né? O Guardiola é teu técnico? Não. Eu falei aqui, né? Guto Ferreira. Dos 3 que eu Guto ouvi, Ferreira. não seria ele. O que eu acho que... Quem são os três que tu ouviu? Eu Eu tenho curiosidade de saber. Eu ouvi do... que foi pro... Levir Coupe. Levir Coupe. Mas tu ouviu dentro do Inter? Ou ouviu na imprensa? Eu ouvi na imprensa. No geral. Ouviu dentro do Inter. Ouvi o Levir Pra mim, me Coupe. disseram que o Levir Coupe estava contratado. Alguém mandou para trás. O segundo era o Guto. E o terceiro foi... Não me lembro agora o terceiro. Foi ali em maio, junho. Eu subo o Cobalcini e não jogo com o Guto. Até amanhã. Até A amanhã, chance é 1 da muito tarde. grande de voltar.